todos, meu nome é Pedro Augustin Adame e eu gostaria de agradecer o convite do professor Dr. Guilherme Tudium para participar deste importante curso de formação sobre um dos temas mais atuais e mais complexos que nós enfrentamos no Brasil e que tem reflexos também além do nosso país, com experiências do exterior que nós podemos aproveitar ou aprender com bastante valia para a experiência brasileira. Eu parabenizo o Dr. Guilherme Tudium pela escolha do tema, certamente um dos temas mais atuais e mais relevantes que nós precisamos pensar, seja do ponto de vista da atual estrutura federativa do país, seja do ponto de vista de propostas de reforma da nossa estrutura federativa e especialmente no que corresponde ao que hoje eu vou me ocupar, o tema da reforma tributária ou mesmo de uma reforma do sistema tributário que envolve também questões federativas. Eu vou então fazer um breve apanhado sobre o federalismo fiscal brasileiro e, a partir disso, tratar de temas que não são específicos do federalismo fiscal, mas que envolvem também o federalismo, suas características e peculiaridades, e, a partir disso, tentar apanhar alguns ensinamentos do federalismo fiscal, especificamente federalismo fiscal alemão, e ver como a experiência estrangeira pode auxiliar a melhorar, aprimorar talvez o federalismo brasileiro, ou mesmo verificar sobre quais aspectos nós precisamos repensar eventuais propostas de reforma ou mudança no nosso federalismo. Certo? Então, antes de tudo, é necessário que a gente pense sobre o que é uma estrutura federativa. Tenho certeza que todos os senhores e as senhoras que estão assistindo já têm ideias básicas sobre o federalismo, sobre o seu surgimento, sobre questões mais próprias, enfim, de uma teoria geral do federalismo, se a gente puder dizer. O surgimento histórico vai ter um importante aspecto aqui quando a gente pensar na estrutura federativa brasileira. Então, guardemos essa informação. O surgimento histórico de outras federações é o que se chama geralmente de um federalismo por aglutinação, na qual os diferentes estados ou diferentes entes se juntam para formar uma federação. Não? No Brasil, diferentemente, nós tivemos então um federalismo por desmembramento. Né? Então, nós éramos um Estado unitário no período do Brasil imperial e, com a proclamação da República, então, e aí por influência do federalismo norte-americano, então se desmembrou em duas ou mais esferas, no caso brasileiro, em 13 esferas de poder. Então, nós não somos aquele federalismo onde diferentes regiões se juntam para formar uma federação, caso dos Estados Unidos especificamente, caso muito próprio da Alemanha, que vai nos servir depois de exemplo, né? E nós somos um federalismo, então, que o Estado já existia na sua conformação quase que idêntica à atual, e nós dividimos, então, esse Estado unitário em diferentes entes federativos, no caso do Brasil, União, Estados e municípios, todos com competências próprias e capacidade federativa própria. Certo? Então, essa noção histórica é muito relevante quando nós formos falar depois dos aspectos fiscais, né? Na distribuição de competência, por exemplo, ou na distribuição de receita. É muito relevante que a gente mantenha essa noção de um federalismo por desmembramento e não de um federalismo por aglutinação. Né? Então, a estrutura federativa ela é composta basicamente de uma repartição de competência, e aqui, quando nós falarmos em competência, deve ficar muito claro que o que nós estamos falando
é de poder estatal. Então, quando a gente vai falar aqui de competências tributárias, nós estamos falando efetivamente de poder de tributar, né? Quando nós estivermos falando aqui de competências legislativas, competências administrativas, por exemplo, para arrecadação tributária, nós estamos falando claramente de um poder de fiscalizar, um poder de arrecadar. Então, a estrutura federativa pressupõe essa distribuição de competências, né? E isso nós temos no Brasil de forma bastante clara, né? A nossa Constituição, ela distribuiu poder, distribuiu competências, tá? Para que os diferentes entes federativos, então, eles pudessem, de forma bastante agressiva, se a gente quiser chamar assim, exercer as suas competências. Então, isso tudo para dizer que a nossa Constituição, analisada em seu aspecto fiscal ou tributário, ela tem, então, previsões bastante específicas no que diz respeito às competências da União, dos estados e dos municípios, e que os municípios são um ponto bastante importante, né? Porque em alguns projetos de reforma tributária a gente vê que há um desejo, uma vontade que se retire a relevância dessa competência tributária municipal, que o município passe a ser única e exclusivamente um recebedor de transferências de outros entes. A gente vai ver que a nossa Constituição, de forma bastante específica, deu um poder para os municípios de arrecadar os tributos de suas competências. Então, aqui é necessário, então, só manter isso em mente. A nossa Constituição estabeleceu de forma bastante clara competências próprias de natureza fiscal para os entes políticos, seja para a União, seja para os estados, seja para os municípios. Um outro ponto que a gente gostaria de mencionar e que precisa também deixar claro é que a estrutura federativa pressupõe que haja um órgão que controle os conflitos federativos, certo? E em matéria de federalismo fiscal, este órgão atua de maneira bastante dinâmica, e é o Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente vai falar de conflitos federativos em matéria fiscal ou tributária, o Supremo Tribunal Federal, este órgão que a Constituição determinou, que é o competente para resolver os conflitos federativos, ele tem um papel central. Tá? A gente pode pensar que, em matéria, por exemplo, de guerra fiscal, tá? Em matéria de benefícios concedidos sem autorização do convênio que a Constituição prevê, nós vamos falar tudo isso. Tá? Mas é necessário que se mantenha em mente que o Supremo Tribunal Federal tem um papel de extrema relevância quando estamos falando do federalismo fiscal brasileiro. Nós vamos precisar entender que o Supremo Tribunal Federal também terá um papel de conformação do nosso federalismo fiscal. Tá? Aqui vai ficar muito claro quando a gente analisar o problema da guerra fiscal, né? Qual o papel que o Supremo Tribunal Federal determinou, então, para proteções federativas criadas pela Constituição para proteger o nosso federalismo, né? A gente vai ver, então, um papel muito relevante desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal. Propriamente ao federalismo fiscal, eu gostaria que a gente analisasse dois aspectos primordiais. A gente poderia analisar outros, mas dois são os principais quando a gente trata do federalismo fiscal brasileiro, especialmente aquele posto na Constituição. Aqui um pequeno parênteses, nós temos um federalismo na Constituição, que inclui o federalismo fiscal, e nós temos, em alguns casos, um federalismo teórico, né? E alguns autores fazem aquilo que não se deve fazer, que é querer que a Constituição brasileira se encaixe na sua teoria. Tá?
né? O grande virtude do teórico é pegar dados normativos obrigatórios, como a Constituição, e moldar a sua teoria a essas questões normativas. Em alguns casos, o que a gente tem é que, né, o autor pretende que a sua teoria seja mais relevante que a Constituição. O fato é que nós temos uma Constituição e ela, com seus defeitos e qualidades, precisa ser respeitada. Tá? Então, fechado o parênteses, eu gostaria de tratar de dois aspectos específicos do federalismo brasileiro. O primeiro deles diz respeito, então, às receitas, aos recursos ou à capacidade que o Estado tem de financiar. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Então, as receitas. Tá? Então, o federalismo fiscal brasileiro, ele é caracterizado por uma divisão bastante rígida nesse aspecto das receitas. Tá? A Constituição vai determinar, nos artigos 151, 153, 155, competências próprias da União, dos estados e dos municípios, respectivamente. Certo? Então, são as competências tributárias ativas. Qual ente detém competência para cobrar qual tributo? Certo? A gente vai ver que nós temos uma outra parte na Constituição, que são as contribuições, e essas competem única e exclusivamente à União. Então, nós já vamos ver que a competência dos impostos já dá um poder especial para a União, com impostos de grande relevância, especificamente o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados, e além disso, nós temos as contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico, que são colocadas, então, para a União. Tá? Aos estados, sob, então, tributos menos relevantes, com exceção, obviamente, do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, tá? Que também se aplica aqui a serviços de telefonia e energia elétrica, mas tirando o ICMS, que é um grande arrecadador, os estados ficaram com tributos de menos relevância econômica. Tá? E, por fim, os municípios, que ficaram, então, com tributos de menor expressão econômica. O ISS, Imposto sobre Serviços, ele é um importante tributo, um imposto que tem, enfim, feições arrecadatórias relevantes, mas, diante de grande concentração que nós temos no Brasil, e de uma dificuldade de fiscalização muito grande, e cobrado no local, né, da sede do prestador, se cobrado no local onde o serviço é prestado, a gente termina por ter, então, um imposto que, apesar da sua natureza, né, arrecadatória bastante proeminente, ela ainda apresenta dificuldades, então, bastante grandes. Tá? Então, esse aspecto das receitas tributárias, ele diz respeito a um aspecto, digamos, ativo do federalismo fiscal. Como funciona, então? A Constituição, ao distribuir o poder, ela confere a determinados entes políticos, seja a União, seja os estados, seja os municípios, uma capacidade, um poder de tributar. Tá? E como ela faz isso? Dando competência. Então, se nós pegarmos os artigos referentes às competências, eles são bastante específicos. Compete à União instituir, compete aos estados e compete aos municípios. A Constituição, ao usar a expressão compete, ao usar o verbo competir, ela está dando poder, entregando poder de tributar a esses entes políticos. Então, se nós quisermos, nós podemos pensar aqui em toda a estrutura federativa brasileira e de que forma, tá, isso se reflete, tá, no
na estrutura fiscal brasileira. Pensemos no artigo 153, por exemplo, que trata, então, dos impostos da União. Tá? E é importante que a gente mantenha em mente que a União já foi beneficiada, de alguma maneira, com competências bastante amplas no que se refere a competências legislativas e competências administrativas do artigo 21 e 22, né? Seja pelo mero aspecto, então, aqui topográfico da quantidade de competência, mas também da sua relevância material, né? Então, a União foi agraciada com um grande número de competências. O mesmo se repete quando a gente vai analisar essas competências tributárias. Basta que os senhores e as senhoras analisem, por exemplo, o artigo 153, para ver que nós temos ali, então, 7 espécies tributárias que foram colocadas dentro das competências da União. E são espécies tributárias bastante relevantes. A exceção, claro, é o imposto sobre grandes fortunas, que é esse tema perene, ainda não regulado na forma que a Constituição determina, e que dá ensejo, então, a muitos mitos, né, e muitas discussões sobre as razões pelas quais ele ainda não teria sido, então, regulado ou regulamentado nos termos constitucionais. A gente não vai falar aqui de imposto sobre grandes fortunas, né? Já tem, enfim, 30 e tantos anos de discussões que os senhores e as senhoras podem buscar. Né? Eu queria chamar a atenção especificamente que todos aqueles impostos que dizem com o comércio exterior estão, obviamente, na competência da União. E parece ser algo bastante óbvio, né? Já que trata, então, da introdução ou da remessa para fora ou para dentro do território nacional. Tá? Renda e proventos de qualquer natureza, esse aqui efetivamente trata do principal imposto da União, o famoso imposto sobre a renda ou imposto de renda, devido por todas as pessoas físicas, né, que percebem rendimentos superiores ao limite da isenção e devido por todas as pessoas jurídicas que oferem renda com a sua atividade. Né? Então, esse é o principal imposto da União em termos de arrecadação. Ele é um imposto relativamente recente, né? O imposto sobre a renda não é um imposto daqueles que têm uma história milenar, como outros impostos, certo? Mas ele rapidamente se tornou algo como um século de existência, um pouquinho mais de um século de existência no Brasil. Ele rapidamente se tornou o principal imposto. Né? E aqui é importante que a gente veja que, já no imposto sobre a renda, nós vamos ver que ele vai ter algumas peculiaridades no que se refere à nossa estrutura federativa de transferências e participações na sua arrecadação. Certo? Também o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, aqui é um imposto muito relevante. Tivemos recentemente, né, uma discussão sobre uma revisão bastante drástica na tabela de incidência do IPI, atualmente suspensa, né, por uma liminar do Poder Judiciário, certo? Mas é relevante aqui que a União, então, tem um imposto sobre todos os produtos fabricados ou industrializados no Brasil. É importante que a gente saiba também que o conceito de industrialização é um conceito bastante amplo, né? Então, incide sobre uma gama muito grande de produtos. Também no IPI há um aspecto bastante relevante aqui de participações e transferências das receitas advindas do IPI para Estado, para município. Né? Depois disso, nós temos o IOF, né, que é um imposto sobre operações financeiras. Esse é um imposto desconhecido da maioria da população, mas um imposto de grande relevância quando a gente está tratando aqui de conhecer, mais ou menos assim, se a gente puder dizer, né,
o nosso sistema financeiro. Aqueles mais velhos vão se lembrar que nós tivemos uma contribuição que incidia sobre movimentações financeiras, né? A boa e velha CPMF, enfim, antes dela nós tínhamos o IPMF, o Imposto sobre Movimentações Financeiras, né? E tinha um caráter provisório, isso era o P da contribuição sobre movimentações financeiras, e ela, então, não existe mais, mas ela foi usada durante um período, então, inclusive, para fazer a fiscalização, né, das movimentações financeiras, né? E muita gente, então, que movimentava muitos recursos, mas não tinha renda, acabou tendo, então, alcançado pelos órgãos de fiscalização em função da CPMF. Mas o IOF, aqui, ele tem uma natureza diferente, ele incide sobre operações, enfim, de seguro, né? Sobre operações de valores imobiliários, sobre o câmbio, sobre operações de crédito, tá? Então, ele tem uma incidência sobre aquelas atividades que são, vejam, senhores e senhoras, reguladas pelo Banco Central ou pela Superintendência do Seguro e assim por diante, tá? Então, essas ficaram sob a competência da União, e aqui tem, então, um aspecto também de regulação de mercados sensíveis, o mercado financeiro, o mercado de valores imobiliários, o mercado de seguro, tá? Depois disso, a gente tem o imposto sobre propriedade territorial rural, e aqui, vejam que interessante, um imposto de baixíssima arrecadação, tá? Um imposto que não tem relevância no orçamento da União, mas o ITR tem um aspecto federativo muito interessante no que diz respeito à sua arrecadação. Então, houve aqui uma discussão com os municípios, então, necessitados de mais recursos, e a União, vendo que o ITR tinha uma baixa arrecadação, a União, então, resolve que o ITR poderia, sim, ser arrecadado pelos municípios. Então, vejam que interessante, nós temos um tributo de competência da União, cuja administração e a arrecadação, então, foi conferida aos municípios. Vejam que um importante aspecto aqui da nossa estrutura federativa, né? Então, um imposto da União que é entregue, digamos assim, para os municípios. É claro, a gente tem que notar que é um imposto de arrecadação bastante baixa, tá? Então, assim, não se trata aqui de um imposto relevante, de um imposto que vai mudar, que vai afetar a União, certo? Pelo contrário, é um imposto que, enfim, corresponde a um percentual muito baixo dentro do orçamento total da União, tá? E aí, então, a União, né, faz essa, aspas, bondade com os municípios e entrega, então, o ITR aos municípios. Do ponto de vista financeiro, para os municípios, obviamente, sempre é bom ter mais uma fonte de receita, tá? Mas aqui o mais interessante mesmo é esse aspecto, digamos, da estrutura federativa, na qual a União concede aos municípios, então, a arrecadação de um de seus impostos, tá? Então, a gente já vê aqui que nessa primeira repartição de competências da União, a gente tem aspectos muito relevantes no que diz respeito à capacidade, à competência tributária e já também às transferências, né? Porque, se a gente pensar, dois desses impostos, eles já são de participação obrigatória dos estados e dos municípios na sua arrecadação, tá? Passando ao próximo, tá? Um fato importante aqui, do ponto de vista da competência, tá? Que são, ou, né, especificamente, tá? Que é o que se chama de competência, tá, suplementar da União, que é o artigo 154, inciso 1º, que diz que somente a União compete instituir impostos não previstos na Constituição. Então, nenhum estado, nenhum município pode cobrar fora daquelas hipóteses expressamente previstas na Constituição, tá? Apenas a União, e aí por meio de uma lei complementar, que é uma legislação
enfim, mais difícil de ser aprovada, apenas a União compete, então, instituir um tributo que não esteja previsto na Constituição. Então, vejam que, além de todas as competências de tributos muito importantes, além de uma competência própria somente da União, das contribuições, também somente a União pode instituir, então, esse imposto da competência residual, né? Então, somente impostos previstos na Constituição para estados e municípios e nada fora disso. Para a União, todos os impostos previstos, as contribuições, que têm um papel relevantíssimo dentro da estrutura orçamentária, e também um imposto de competência residual, artigo 154, inciso 1º. Já deve ter ficado claro para os senhores e para as senhoras que a União detém uma competência aqui, no aspecto do federalismo fiscal, muito superior aos estados e aos municípios. Então, se alguém se interessar, basta olhar aqui em estudos que envolvam a arrecadação da União e no comparativo, então, com estados e municípios, né? Os estados fazem frente com apenas um imposto, que é o ICMS, que é um imposto muito relevante, mas se nós compararmos com os municípios, vamos ver aqui que a gente tem uma desigualdade muito grande na comparação com a arrecadação da União e dos estados, tá? Mas vamos lá. O próximo aspecto, então, diz respeito aos impostos dos estados e do Distrito Federal, artigo 155. Então, a gente tem aqui, né, impostos sobre heranças, o IPCD, heranças e doações, nós temos o IPVA, que é um imposto também mais ou menos irrelevante do ponto de vista orçamentário, e especificamente, então, nós temos o ICMS, que é um importante imposto, um imposto de maior arrecadação disparado dos estados, tá? E sem o qual, obviamente, os estados têm uma dificuldade muito grande. Qualquer mudança no ICMS representa, tá, uma dificuldade bastante grande para os estados. Aqui eu vou mencionar uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal relativa a ICMS sobre energia elétrica. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que energia elétrica é um bem essencial e não pode sofrer uma tributação mais gravosa do que aquela alíquota básica do ICMS. Tá? Então, aqui isso já tirou bilhões e bilhões e bilhões de reais do orçamento dos estados. Tá? Os estados, obviamente, fizeram uma forte pressão junto ao Supremo Tribunal Federal e aí tivemos uma modulação de efeitos, né, aquele instrumento, né, mediante o qual o Supremo Tribunal Federal empurra para frente, então, o efeito das suas decisões. Tá? Então, deu aqui alguns anos de respiro para os estados, mas certamente nós vamos ter um problema quando e se essa decisão efetivamente vincular os estados no que diz respeito ao ICMS sobre energia elétrica. Tá? Muito bem. Então, nós temos aqui dentro dos estados já uma regulação bastante detalhada, né? Os senhores e as senhoras foram olhar o artigo 155, vão ver que eu tenho uma operação extremamente detalhada, tá? do ICMS, inclusive com aspectos federativos muito relevantes. Vejam, o ICMS é um imposto de natureza estadual. Muito bem. E como ficam todas aquelas relações nos quais os bens saem de um estado e são destinados a outro, né? Eu vou pagar no estado que produziu aquela mercadoria, eu vou pagar o imposto no estado onde aquela mercadoria foi consumida, né? Essa é uma das discussões mais difíceis que nós temos no Brasil. Nós temos estados produtores de mercadorias que, obviamente, desejam que os bens sejam tributados onde essas mercadorias são produzidas e vendidas, né? E nós temos estados, então, que compram as mercadorias e produzem pouco. Então, mais compram do que produzem, e esses estados querem que o ICMS seja cobrado, então, no estado de destino. Essa é uma discussão que emperra muitas das tentativas de reforma de toda a tributação sobre o consumo existente no Brasil. Tá? Então, nós temos estados produtores
que dizem que tem que ser cobrado efetivamente no Estado que se produziu. Estados compradores que produzem pouco e dizem que tem que ser comprado no Estado de destino. Tudo isso leva, então, a um sistema extremamente complexo, no qual nós temos, então, alíquotas interestaduais que são definidas, vejam, os senhores e as senhoras, elas são definidas, então, no âmbito do Poder Legislativo Nacional, para que eu não tenha discrepâncias, né, entre os estados, tá? E aí, então, eu tenho um instrumento absolutamente complexo, tá? Que são essas alíquotas interestaduais e nos quais os estados instituem, então, diferenciais de alíquota quando os bens chegam ao seu território. Tá? O Supremo Tribunal Federal teve uma decisão bastante recente sobre os diferenciais de alíquotas, DIFAL ou DIFA, né? Tá? E mesmo que interessante, era para solucionar o problema e acabou gerando mais confusão ainda. Tá? Eu não vou entrar aqui no aspecto técnico do DIFAL, é um aspecto extremamente detalhado, peculiar, complexo, uma barbaridade, tá? Mas o importante é que se mantenha em mente que o nosso sistema federativo de competências estaduais para a instituição do imposto sobre a circulação de mercadorias, ele gera um problema bastante grande quando essa mercadoria sai do Estado. Em operações interestaduais, onde ele vai precisar passar por diversos estados, se for um transporte terrestre, tá? E essa nota fiscal, então, ela vai ter que ser muito detalhada e ela vai ter coisas, então, como a alíquota interestadual, que já é diferente da alíquota básica, então, na maioria dos estados, 12%, mas eu tenho diferenças de estados para estados que têm relações próprias, né? Então, pode ser 7, pode ser 8, tem uma tabela enorme, tá? Sobre qual estado está remetendo, qual estado está recebendo, e aí quais são as alíquotas aplicáveis, certo? E eu tenho ainda o diferencial da alíquota, que é quando a mercadoria chega, então, como vai ser recolhido esse tributo, né? A diferença entre o que se paga no diferencial e a diferença que teria que se pagar dentro do estado, tá? Vejam, então, que sob o ponto de vista do federalismo fiscal, o ICMS é um grande problema. É um grande problema, porque ele é um imposto fortemente arrecadatório, arrecada muito, ele é muito relevante para os estados, ou seja, os estados não podem abrir mão ou renunciar a essa arrecadação, a esses recursos, mas ele gera, então, dificuldades muito grandes do ponto de vista da sua implementação fiscal federativa. Tá? Aqui, não gostaria de me alongar muito nisso, mas é importante que se veja que nós temos, então, um aspecto bastante duro do nosso federalismo fiscal na tributação sobre o consumo. Tá? Então, tributar o consumo no Brasil é algo bastante complexo, porque envolve interesses federativos diversos. Estados produtores têm uma dificuldade própria. Tá? Qual é? Quererem tributar no seu território aquela mercadoria. Estados mais compradores e menos produtores que querem tributar no seu território. E nessa confusão toda, nós temos, então, alíquotas interestaduais, né? E aí, diferenciais de alíquota, estados que pretendem tributar quando as mercadorias ingressam no seu território. Tá? Eu vou falar um pouco sobre guerra fiscal, tá? Mas é importante que a gente mantenha isso em mente. Tá? A estrutura federativa brasileira, do ponto de vista do ICMS, ela aumenta, ela potencializa conflitos e dificuldades. Certo? Deu um imposto muito poderoso do ponto de vista arrecadatório, com uma regulação constitucional muito detalhada, certo? E a legislação, aqui sejamos muito francos, a legislação não ajudou nisso, pelo contrário, às vezes ela dificultou ou aumentou ainda os problemas de arrecadação existentes no ICMS interestadual. Tá? Nós tivemos ainda problemas, né, de convênios, a gente vai falar um pouco de convênios quando falarmos da guerra fiscal, tá?
Mas o importante é que fique muito claro aqui que existe dificuldade, ou existem dificuldades tremendas na tributação sobre o consumo no que diz respeito à sua faceta federativa. Tá? O último que eu gostaria de tratar aqui são os impostos dos municípios. Tá? E aqui, então, nós temos o IPTU, imposto bastante relevante do ponto de vista arrecadatório, e ITBI, também é um imposto que arrecada de maneira relevante para os municípios. Tá? Mas o grande ponto é o ISS, certo? Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS ou ISSPM. Tá? Esse imposto, certo? Ele é de competência municipal e ele gera dificuldades também, né? As mesmas dificuldades que nós falávamos antes do ICMS surgem no ISS. Vejam, né? Eu vou tributar nos municípios onde está a sede da empresa prestadora de serviço ou vou tributar onde o serviço foi prestado. Tá? A gente tem uma regra própria na Lei Complementar 116, que é a da tributação onde o serviço é prestado, que parece ser bastante óbvia, né? Mas é claro que aqui a gente tem uma dificuldade de fiscalização, tá? Basta pensar aqui, né, em serviços, enfim, vamos pensar aqui no serviço de um encanador que tem a sua sede no município de São Paulo, tá? Ou no município de Porto Alegre, mas ele não presta serviço único exclusivamente naquele município, né? Então, se ele for para um município aqui vizinho à cidade onde está a sua sede, né, é fácil de fazer essa fiscalização? Não. É uma fiscalização bastante difícil de ser feita. Tá? Isso também gera, então, conflitos federativos, especialmente, tá, numa briga arrecadatória entre os municípios. Tá? Mas visto esse, digamos assim, esse plano geral, é importante que a gente note que nós temos conflitos federativos mesmo na incidência de determinados impostos. Tá? Então, um que ficou muito famoso era a industrialização por encomenda. Né? Se a industrialização por encomenda ela é industrialização no sentido de incidência de IPI, ou se ela, como é feita por encomenda, se ela é efetivamente um serviço. Né? Tá? E aí, com incidência do imposto municipal. Ou vejam serviços, por exemplo, né, de marcenaria. Né? Isso é industrialização, ou seja, eu pego um bloco de madeira e transformo num armário, ou, né, isso ou seja, eu industrializo, né, esse bem, ou se eu estou diante de um serviço, já que aquele armário é feito embutido para colocar numa parede específica. Tá? Então, claro que a gente não vai entrar nesses detalhes, nessas discussões, mas tudo isso gera uma dificuldade do ponto de vista federativo, de compreender qual ente detém a competência para tributar, certo? Bom, visto esta, então, né, da primeira parte, então, de como funciona, né, a arrecadação, eu gostaria de passar para a segunda parte aqui, que é efetivamente, tá, das transferências. Então, nós temos no Brasil um federalismo fiscal, vejam os senhores e as senhoras, tá, e eles esse federalismo, ele também prevê aqui instrumentos de transferência, tá? Instrumentos nos quais nós vamos entregar determinada parcela aos entes políticos, tá? De arrecadação de outros entes. Então, nós vamos entregar parcela do ICMS, parcela do IPVA aos municípios. Nós vamos entregar parcela do imposto de renda aos municípios, certo? Então, isso tudo está previsto no artigo 157, 158 e 159 da Constituição, que vale a pena dar uma olhada. Mas aqui, efetivamente, né, se trata desse segundo aspecto. Então, o primeiro aspecto é o da competência para arrecadar, aspecto federativo, né, do federalismo fiscal, e o segundo aspecto, então, das repartições ou das transferências. Certo? Primeiro ponto é que nós temos aqui
uma regra na qual a arrecadação é pertencente a outro ente, diferente daquele que o arrecada. Tá? Então, vejam, os senhores e as senhoras, o artigo 157 e 158 da Constituição determina que pertence a estados e municípios. Não diz, então, que haverá uma transferência, nada disso. Aquela parcela de recursos, ainda que arrecadada pela União ou arrecadada pelos estados, elas não pertencem ao ente que arrecadou, mas pertencem a um outro ente. Então, vejam, por exemplo, que se vocês pensarem no artigo 157, todo o que a gente tiver, então, de arrecadação de imposto de renda, sobre os rendimentos pagos pelos próprios estados, pertence aos estados. É mais ou menos assim, né, evidente, se a gente pensar, que a gente está diante aqui de recursos que pertencem aos estados, né? E eu não posso, então, ter a União arrecadando o imposto de renda sobre recursos pagos pelos próprios estados, né? Aqui é uma decorrência do que a gente poderia dizer, uma decorrência direta da imunidade recíproca ou da imunidade federativa, né? Prevista lá no artigo 151 da Constituição, que determina que não se pode cobrar impostos, né? Os entes federativos não podem cobrar impostos uns dos outros. Tá? Então, não, obviamente, não se pode cobrar imposto de renda sobre os recursos pagos pelo Estado. Tá? O artigo 158, então, vai determinar que pertencem aos municípios. Tá? Então, né, um exemplo bastante banal é do IPVA. Então, 50% dos recursos arrecadados pelos estados com IPVA pertencem aos municípios. Tá? Então, aqui a gente tem essa regra na Constituição. Diferentemente desse pertencimento, então, que eu tenho aqui, né, uma arrecadação, mas que já pertence a outro ente, tá? O artigo 159 vai determinar que a União repasse, faça transferências a fundos de participação de estados e municípios. Esse é um importante instrumento do federalismo fiscal brasileiro. A União arrecada, esses recursos não pertencem aos estados e municípios, mas, por determinação constitucional expressa, a Constituição ou a União é obrigada a entregar esses recursos aos estados e aos municípios por meio de fundos de participação. Esses fundos de participação são fundos bilionários, né, que então vão ter a sua distribuição regulada por lei, e aqui há vários critérios para o recebimento dos recursos desse fundo de participação estadual e do fundo de participação municipal. Né? O relevante a ficar claro aqui é que nós temos, então, fundos que a União entrega recursos por expressa disposição constitucional, e esses recursos que são da União são, então, depois distribuídos para estados e municípios. Então, esse é o segundo aspecto do federalismo fiscal que eu gostaria de tratar. Um ponto que não pode ficar de fora, óbvio, é o da guerra fiscal. Tá? Então, a guerra fiscal é um problema federativo, envolve efetivamente, então, a competição predatória do ponto de vista tributário entre os estados. Então, quem cobra menos, né, para atrair recursos. Tá? A Constituição estabeleceu uma defesa, tá? Uma defesa da Federação Brasileira, tá? Por meio da obrigatoriedade, certo? De um convênio. Tá? Então, eu não posso, tá? Instituir um incentivo fiscal sem que eu tenha um convênio entre os estados autorizando. Tá? Então, para que não houvesse essa guerra fiscal, veja que interessante, o Constituinte disse, olha, eu posso sim ter benefícios fiscais no Brasil, os estados podem conceder benefícios fiscais, mas somente mediante
a criação ou a instituição de um convênio, nos termos da lei. Tá? Então, o convênio, ele é feito no âmbito do CONFAZ, um Conselho de Administração Fazendária, tá? Que reúne todos os secretários das fazendas dos estados, e eles precisam, então, e aqui por unanimidade, né, fazer um convênio que estão de acordo que determinado estado dê o benefício fiscal X ou Y. Tá? Vejam que isso é muito difícil, né? Os estados não querem que haja essa então entrega, né, de competência para instituição de benefícios para outro estado, porque isso gera, obviamente, um benefício para as empresas que, por sua vez, vão buscar, então, esses estados onde elas poderão pagar uma tributação menos relevante. Tá? Isso gerou o fato de que, na ausência de convênio, tá, os estados concedessem seus benefícios mesmo assim. Tá? Os estados, então, concediam benefícios fiscais, as empresas iam, instalavam dentro desses estados, e esses benefícios eram considerados inconstitucionais porque não tinham sido aprovados mediante o convênio exigido pela Constituição. Tá? Os senhores e as senhoras devem se lembrar que eu falei que era muito relevante a existência de um órgão, né, que resolvesse conflitos federativos. No Brasil, esse órgão é o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal já tem uma jurisprudência pacífica, consolidada, no sentido de que benefícios fiscais concedidos sem o convênio, sem a autorização do convênio exigido pela Constituição, são inconstitucionais. Então, isso todos os estados já sabem, nenhum benefício fiscal, né, que é concedido sem autorização do convênio, ele poderá ser mantido. Outros estados sempre questionam a existência desse convênio, tá? E o Supremo Tribunal Federal, então, vem declarando a inconstitucionalidade desses benefícios fiscais. E, infelizmente, a nossa guerra fiscal permanece, tá? Por fim, os estados continuam concedendo benefícios sem autorização do convênio. Tá? Aqui é uma concepção que os senhores e as senhoras certamente estão familiares. Os estados querem esses investimentos, querem esses recursos, né, dos entes privados, das empresas, que se instalem dentro dos seus territórios para gerar emprego, para gerar, enfim, outros benefícios, né, benefícios de outra natureza, e, para tanto, então, concedem incentivos fiscais. Tá? Essa guerra fiscal já foi tentada que ela fosse reduzida. Ela não existe com a mesma agressividade que existia, então, na década de 90, né, onde alguns estados concediam incentivos muito fortes, muito agressivos para atrair investimento, certo? Mas ela ainda existe, infelizmente. Tá? E esse é um aspecto, então, do nosso federalismo fiscal, que fica bastante claro na guerra fiscal. Tá? E para finalizar, como eu mencionei no início, eu gostaria de trazer alguns dados, tá, do federalismo alemão, certo? E como o federalismo alemão ele pode aqui nos ajudar, né, a tentar compreender o nosso federalismo ou tentar aprimorar o nosso federalismo. Certo? Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar é que o federalismo alemão ele é um federalismo diferente do nosso, ele é um federalismo por aglutinação. Tá? Então, os alemães, né, estavam cansados de fazer guerra com os seus amigos, né, com os seus vizinhos, desculpa, não com os seus amigos, com os seus vizinhos, e então eles resolvem fazer uma federação. Tá? Isso tudo lá, para quem gosta um pouco de história, vai lembrar que existia, então, interesse, né, para a união, então, desse reino, tá? De diversos ducados, principados e assim por diante, e aí, então, se juntam, né, sob Bismarck para, então, combater inimigos comuns que formam, então, o que hoje a gente conhece como Alemanha. Tá? A Alemanha, então, é esse federalismo por aglutinação. Tá?
A Constituição, então, a primeira Constituição da República de Weimar, então, ela tinha já instrumentos federativos relevantes, tá? Mas nós temos aqui, na Lei Fundamental Alemã de 1949, inovações muito relevantes que dizem respeito ao federalismo, tá? E, especificamente, com relação ao federalismo fiscal, a Constituição, a Lei Fundamental Alemã de 49, cria, então, a repartição de recursos, tá? Lá no artigo 106 da Lei Fundamental. Tá? Então, aqui é muito relevante que a União, a Alemanha, tenha criado, então, no artigo 106, importantes instrumentos de repartição da receita. Tá? Por que isso é relevante? Vejam que a Alemanha tem um artigo muito pequeno sobre competência tributária, que é o artigo 105. Só um. Enquanto no Brasil nós temos, né, artigos muito extensos, o 153, o 154, o 150, são artigos muito extensos. Tá? A Alemanha tem um artigo que vai dizer a competência da União sobre determinados impostos e a competência dos Estados. Mas o artigo 106 da União, da Lei Fundamental Alemã, ele trata dessa repartição de recursos e ele é muito detalhado, muito detalhado. Então, aqui a Alemanha, já lá em 1948, quando a Constituição foi feita, certo? Já previu essa repartição. Isso é feito, então, no artigo 106, como eu mencionei, no artigo 107 também, tá? No artigo 108. Tá? Então, assim, veja que a gente está tratando aqui de artigos bastante extensos e que tratam, vejam, senhores e senhoras quiserem olhar, por exemplo, o artigo 106 da Lei Fundamental vai tratar da compensação sobre o transporte público nos trens. Tá? Então, a Constituição estava preocupada já em, né, como é muito caro a infraestrutura do transporte ferroviário, como é que eu vou fazer para fazer a compensação, né? Ou mesmo no artigo 106, quem vai ficar com a parcela do imposto, por exemplo, sobre a cerveja, tá? Então, tudo isso previsto. Então, a Lei Fundamental de Bonn, essa de 1949, ela foi muito relevante nesse aspecto, né? Eu queria chamar a atenção de um outro aspecto do federalismo alemão, e aqui dando um exemplo. Tá? Nós temos na nossa Constituição um mandamento de redução das desigualdades regionais. Tá? Então, nós precisamos reduzir as desigualdades regionais no Brasil. Pois bem, a gente tem esses instrumentos, né, de participação financeira dos estados e municípios, né, que alguns autores vão dizer que, então, é a nossa forma de federalismo cooperativo. Tá? Mas eu queria chamar a atenção para um item do federalismo alemão que é claramente cooperativo, no sentido de que, né, os estados mais ricos vão auxiliar os estados mais pobres. Tá? E aqui é o que se chama de a contribuição de solidariedade. Tá? Então, Solidaritätszuschlag. Tá? O Solidaritätszuschlag, ou Solidaritätsbeitrag, tá? É um adicional no imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, cobrado para que os recursos sirvam à reconstrução, então, dos estados que estavam sob o domínio comunista. Então, com a queda do Muro de Berlim, a reunificação alemã, se viu, então, que aqueles estados que estavam sob o domínio comunista estavam muito atrasados em termos de infraestrutura, se comparado aos estados que estavam, então, ou na Alemanha democrática, né? Ou, enfim, a Alemanha democrática é difícil, porque a outra que também chamava a DDR tinha democrática no meio. Então, na República Federativa Alemã. Tá? Então, aqui se criou um instrumento específico para auxiliar estados mais pobres com infraestrutura deficitária. Tá? Todos os alemães, então, são chamados a pagar um adicional sobre o seu imposto de renda,
tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, para que esses estados, então, sejam beneficiados. Tá? Isso aqui parece ser um importante aspecto que nós, no Brasil, poderíamos utilizar, né, de um adicional ou um tributo específico com um direcionamento, tá, próprio, certo, para a redução das desigualdades regionais. Tá? Esse era um imposto, né, o imposto, a contribuição da solidariedade, ela era para ser provisória, ela se mantém, então, né, sob diversas críticas ainda, mas ela é esse importante instrumento, tá, de cooperação federativa, onde aqueles que detêm mais recursos auxiliam os que detêm menos recursos. Tá bem? Então, eu já falei demais, né? Eu tinha planejado falar 40 minutos, mas eu queria novamente agradecer ao Dr. Guilherme Tudio no convite, é uma honra participar, ainda mais desse projeto que pretende, então, dar formação sobre tópico tão relevante como é o federalismo. Então, parabenizo pela escolha do tema e, obviamente, permaneço à disposição de todos os senhores e as senhoras. Muito obrigado.